Tela cheia. A partir de agora está compartilhado. Provavelmente pode demorar alguns segundinhos ainda para chegar para todo mundo. Mas só vão me avisando, fazendo um favor. Se alguém, caso não consiga acessar, não consiga visualizar a aula. Todo mundo consiga ver os slides? Então, beleza, vou atribuir que sim. Olá, seja bem-vindo. Então, vamos começar. As teorias e o ambiente dos negócios internacionais. Hoje a gente vai falar sobre esses 4 tópicos aqui: teorias de comércio e investimento internacional, o desafio de cruzar as fronteiras culturais, o que é risco país, sistema político e legal, certo? E o que cada uma dessas coisas se desdobra e implica. Todo mundo tá conseguindo me escutar direitinho, tudo certo? Tecnicamente tá tudo ligado, né? Mas a gente nunca sabe. Vamos lá. Teorias de comércio e investimento internacional. A base do comércio é a especialização. Cada nação especializa-se na produção de certos bens e serviços para depois comercializar com outras e obter os bens e serviços nos quais não é especializada. As ações devem buscar a maximização de sua riqueza, exportando mais do que importa. Então esse aqui é o objetivo de todo país, no caso, quando participa do comércio internacional. A ideia é que cada país, no caso, tenha seus commodities a ser explorados, tenha suas tecnologias desenvolvidas localmente, e que isso sirva de moeda de troca entre países diferentes. E o equilíbrio sempre é obtido por meio quando alguém exporta mais do que importa. Isso aqui é uma matéria desde o colégio, lá a gente já sabe mais ou menos esse conceito. Mas você é mais rico se você vende mais do que você compra. Isso também vale para os países. Como as ações intensificam sua vantagem competitiva? Um governo deve reunir e distribuir recursos para estimular o desenvolvimento de setores considerados valiosos à nação. Isso aqui acontece praticamente em todos os países. A ideia do governo, tentando maximizar, digamos, sua própria riqueza, ele vai incentivar ou intervir diretamente nas empresas ou nas regras onde as empresas atuam, de maneira que propicie o desenvolvimento delas e, consequentemente, também o desenvolvimento do próprio país. Isso aqui é uma espécie de intervencionismo benéfico. O problema desse tipo de ação é quando o governo, digamos, age de maneira protecionista, quando ele impede que um negócio, por exemplo, se sustente por si só. Obviamente, existem exceções para todas as coisas. Existem casos onde o protecionismo é muito bem-vindo. Existem casos que, no caso, ele faz mais mal do que bem. Mas, em geral, os países têm que priorizar essas questões, as tecnologias e as capacidades próprias, de maneira que consiga incentivar e, digamos, crescer essas indústrias internamente e que elas consigam fornecer, digamos, recursos para fora em troca de enriquecer o próprio país. E é assim que funciona. Mas existem alguns empecilhos que ocorrem no caminho disso. Como as empresas conquistam e sustentam vantagem competitiva internacional? A teoria da internalização explica a tendência das multinacionais em internalizar etapas de sua cadeia de valor quando isso lhes convém. Porque isso nós falamos na última aula, se não me engano, foi na última aula, isso também entra um pouco relacionado com a gestão estratégica. No caso, as empresas têm várias maneiras diferentes de pegarem e irem para outro país. Muitas vezes elas podem pegar, no caso, e elas mesmas não irem. Elas licenciam seus produtos de maneira que um terceiro represente elas no processo de venda. Seja algumas vezes até fabricando localmente e outras vezes somente importando e revendendo no país. Essas duas situações podem acontecer. Só que o problema disso, assim como eu tinha mostrado no case lá dos brinquedinhos, lá, que era o G.I. Joe e do Falcon, quando você permite e dá muita liberdade para uma empresa te representar em um outro país, você acaba, digamos, dando brecha para o azar. Algumas vezes, por mais que essa empresa seja uma empresa renomada, ela pode ser muito ousada nessa adaptação local, de maneira que você acaba prejudicando a imagem e o branding já construído para a tua empresa. Então, o ideal é que você ainda assim consiga internalizar algumas cadeias de valor, de maneira que você ainda consiga preservar aquilo que é o diferencial, digamos, da tua empresa no país de origem dela.
Se você descaracterizar muito o teu negócio, muitas vezes pode acontecer de você não entender o porquê a tua empresa não está dando certo em outro lugar. Isso aqui pode ser visto até mesmo, por exemplo, em estados diferentes do próprio Brasil. Como o Brasil é um país muito grande, tem várias regiões com culturas fortemente diferentes. Então, alguma coisa que se espere de um canto para o outro pode não dar certo. Então, muitas vezes são necessárias algumas adaptações, mas as adaptações não podem, digamos, ofuscar ou prejudicar a marca em si. Perfeito? A empresa ainda tem que ser reconhecida praticamente da mesma forma, principalmente por seus valores principais. Muitas empresas se envolvem em investimentos colaborativos. Aquela questão que eu tinha mostrado na última aula para vocês, uma empresa, por exemplo, fazer uma parceria entre duas empresas para elas entrarem no único país juntos, de maneira que elas dividam os custos de importação, custos de estrutura, todos os custos acabam se tornando conjuntos ali, e eles conseguem, digamos, baratear o processo e diminuir automaticamente o risco. E, teoricamente, são duas empresas juntas não investindo no mesmo caminho ali. Isso é uma espécie de investimento colaborativo. Outro tipo de investimento, inclusive que a gente tinha falado também na última aula, que era o tipo de contrato turnkey, que é a ideia de você pegar e contratar uma empresa para fazer adaptação do teu negócio, todo um estudo necessariamente de marketing, de público, do que teria que ser adaptado, dos conceitos, da modificação que tinha que ser feita nos produtos e serviços, para uma empresa poder adentrar num país que seja diferente. Então, muitas vezes essas parcerias são benéficas, porque tornam o processo de adaptação mais fácil. Tem empresas que são, principalmente as familiares têm que ter mais resistência em quase todo tipo de coisa, mas quando elas vão entrar no novo país, muitas vezes elas podem tentar e realmente, digamos, insistir na mesma exata estrutura, nos mesmos valores, nos mesmos conceitos de cultura interna da empresa ali, para levar para um país diferente. E muitas vezes isso pode não dar certo. Um exemplo é que, por exemplo, os brasileiros eles são meio polidos em algumas questões, por exemplo, para criticar uns aos outros. Isso varia de estado para estado, e isso é fortemente visto na região de Curitiba. Mas, por exemplo, aqui na região, você tem que falar qualquer coisa que for, digamos, aplicar uma crítica para alguém, você tem que tomar muito cuidado da maneira que você está dispondo essa questão. Você não pode ser grosso, você tem que falar com cheio de dedos, de maneira que a pessoa realmente não se sinta fortemente ofendida com aquilo. Tem regiões do Brasil que isso é mais brando, tem regiões que isso aqui ainda pode ser mais intenso. Mas, por exemplo, uma cultura que seja de uma empresa que seja alemã, onde normalmente as pessoas no trabalho elas são mais formais e tendem, inclusive, a agir de uma forma, digamos, mais direta sobre as questões, às vezes sendo até meio grosseiro, uma ponta ou outra que vai chamar a atenção de alguém, esses choques de cultura são conflitantes. Então, muitas vezes, você, tendo uma empresa que o ambiente vai ser considerado tóxico no país, pode, digamos, diminuir o nível de engajamento que os funcionários vão ter com o negócio e, consequentemente, podem prejudicar a qualidade do serviço que você está desempenhando. Então, é muito importante tomar cuidado nessas questões. E investimentos colaborativos ajudam você mais facilmente a se adaptar a todos esses pontos. Lembrando que, eu estava até vendo as aulas gravadas, eu falo muito rápido mesmo, eu tentei acelerar 2.0 só por experiência, eu mesmo tive dificuldade em entender ali. Então, caso eu passe por algo muito rápido, ou vocês queiram mais informação sobre uma coisa, ou tenham uma dúvida, não hesitem em me interromper. O desafio de cruzar as fronteiras culturais. A cultura refere-se às orientações aprendidas, compartilhadas e duradouras de uma sociedade, que são expressas em valores, ideias, atitudes, comportamentos e outros símbolos e artefatos significativos. Cultura é uma questão que não existe um conceito, digamos, que unifique todas as interpretações possíveis de cultura. Mas normalmente cultura é realmente união de costumes, de tudo que dá significância para uma sociedade em si, tudo que se torna particular dela, seja a maneira que ela se fala, a língua, a própria maneira como as pessoas se relacionam e se comunicam, comércios na região, todas as questões podem ser associadas com cultura. O risco intercultural decorre de uma situação ou acontecimento em que um mal-entendido cultural coloca algum valor humano em jogo. Isso aqui é muito comum, porque tipo, nós estamos acostumados, digamos, no Brasil, como é um país que nós temos uma cultura bem forte, mas ao mesmo tempo nós estamos fortemente inseridos numa cultura global. Existem países que são muito mais conservadores e dão muito mais a sua própria cultura do que a externa, e muitas vezes o próprio governo age de maneira intervencionista para proibir isso. Um exemplo disso forte seria a Coreia do Norte. Coreia do Norte, se você pegar o Google Earth e dar uma olhada em cima dela, tipo, num período noturno, ou qualquer imagem de satélite que possibilite fazer isso, vão ver que tem uma grande região lá que não tem luz, porque praticamente o pessoal não tem realmente luz. A qualidade de vida lá, digamos, para algumas pessoas é muito inferior do que para outras. A desigualdade social é muito acirrada. E até mesmo as pessoas que têm internet têm uma internet muito limitada, digamos, com lugares específicos que eles conseguem passear ali pelo navegador. Então, com esse tipo de situação, se você um dia quiser empreender num país que seja, digamos, mais
não necessariamente totalitário, mas realmente um país conservador em si, você tem que se adequar fortemente a essa cultura, senão tem uma grande chance da empresa ser rejeitada. E isso é muito comum, por exemplo, valores religiosos. Nós estamos acostumados com um tipo de religião em si. São as religiões cristãs, tem algumas variações de Umbanda aqui, tem budismo, são essas religiões que a gente conhece. Mas existem países, por exemplo, onde muçulmanos têm algumas variações ali que são muito mais conservadoras. E por mais que você tenha uma empresa, digamos, que dê certo em a maior parte dos países que ainda compartilham uma cultura parecida com a nossa, essa questão da cultura intercultural, você pode correr drásticos, uma grande chance ali de prejudicar a empresa como um todo se conseguir ferir qualquer valor deles. E muitas vezes as coisas são implícitas, são pequenos costumes que podem realmente ser ofendidos. Às vezes algum tipo de alimento que seja proibido, às vezes algum tipo de palavreado, algum tipo de postura, algum tipo de atitude, simplesmente pessoas se cumprimentarem de uma forma diferente. Ao você romper qualquer característica como essa, alguns países realmente podem interromper qualquer chance de você ter algum negócio com eles. E o problema é que isso tem que ser muito bem estudado, porque às vezes você vai acabar prejudicando o país depois que você já fez o investimento, digamos, para entrar naquele lugar. Então, esse estudo todo é muito importante para que uma empresa consiga obter, faz algum investimento internacional. O desafio de cruzar as fronteiras culturais. Os gestores precisam desenvolver a compreensão e habilidades de lidar com outras culturas. Isso aqui é um tipo de polimento, polite, que a pessoa, quando vai interagir com qualquer outra pessoa com uma cultura diferente, tem que ter. Sendo aqui no Brasil, a gente já consegue ver essa diferença, seja interagindo com alguém que seja do Rio Grande do Sul, alguém que seja, por exemplo, de Santa Catarina, alguém que seja do Rio de Janeiro, alguém que seja de São Paulo, nós já conseguimos perceber essa questão, essa diferença que existe na comunicação entre pessoas de estados diferentes. Então imagine em países que são separados por continentes diferentes. Isso se torna cada vez mais intenso. Tendo por aqui, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa num estado se ofende uma coisa e outro estado não, isso aqui fica muito mais intensificado quanto maior for a distância. As diferenças interculturais complicam as questões no ambiente de trabalho, tais como atuação em equipe, emprego, sistema de remuneração baseado em desempenho, estruturas organizacionais, entre outras. Pense assim, você está querendo levar uma empresa para um outro país. Quando eu digo levar para outro país, não digo somente pela questão de você produzir aqui, vender por aqui e levar por frete para lá, só tendo que ter uma comunicação em inglês. A questão é quando você realmente vai instalar a sua estrutura lá. Quando você vende online, você já tem que se adaptar, digamos, às ferramentas e os canais de venda para essa nova cultura. Por exemplo, vocês vão ver o AliExpress ou Banggood, né, outro site chinês que é forte lá, o Gearbest, todos esses sites, eles já desenvolveram uma comunicação específica para brasileiros, com propagandas específicas, com, por exemplo, amostra de produtos específicos, eles sabem o que vende bastante para cá e já fazem um marketing direcionado para nós, inclusive traduzido, e muitas vezes explicando coisas num português bem adaptado, não é um tradutor automático que faz, muitas vezes é, mas outras vezes eles dão realmente um foco para o cliente particular. Então existe essa adaptação. Mas quando você realmente pega a tua empresa e leva para outro país, você vai ter um choque de culturas diante dos seus funcionários, porque uma parte da tua mão de obra, fatidicamente, vai ser de pessoas que moram naquele país que você adentrou. E outra parte vai ser composta de pessoas que você confia para conseguir levar os valores daqui para lá. Esse choque de cultura pode ser muito desgastante para os funcionários, principalmente os funcionários que já são, digamos, da tua empresa e migrar de um país para o outro, eles vão ter um choque cultural muito maior, porque eles passaram a viver num país completamente diferente. Então, de certa forma, eles podem querer impor até mesmo a cultura deles dentro da empresa, o que vai prejudicar a mão de obra local. Isso é muito fácil, digamos, gerar algum problema que acabe repercutindo, estragando não, prejudicando a empresa de alguma forma na parte de vendas dela realmente, porque ela vai ser conhecida por tratar as pessoas mal. Isso acontece, tem empresas que não estão, digamos, numa posição de internacionalização, mas tem empresas que nós já conhecemos a cultura dela como pessoas que, digamos, têm uma cultura interna, uma cultura organizacional muito agressiva. É fácil ouvir casos, por exemplo, de quem trabalhou na Ambev, dizendo que sofreu horrores e bullying lá dentro por esse tipo de questão. E isso pode ser muito mais reforçado quando existe essa diferença cultural. As pessoas, por não compartilhar, digamos, os mesmos costumes e tendências ali, uma pode, de certa forma, tentar impor os seus valores para outra. Ou, de qualquer forma, por mais que a pessoa tenha que internalizar muitos valores reais, ela nunca vai se sentir real parte da equipe. Então, realmente estudar essa estrutura e já, digamos, migrar de país, tendo o conhecimento perfeito de como isso funciona, já tendo noções do que realmente vai ser um problema, fica mais fácil de você conseguir nortear todos os seus empregados de maneira que isso entre para o meio comum e todo mundo saia feliz. Essa adaptação do país ter que aprender, digamos, a lidar com pessoas locais e adaptar a cultura organizacional no meio que ela está se inserindo ali, por mais que ainda mantenha alguns valores da empresa original, essa adaptação acaba tendo que existir.
Só que a questão é que ela pode ser numa proporção que seja saudável tanto para a empresa quanto para a cultura local. Então, buscar esse equilíbrio sempre é a melhor ação que você pode fazer, a melhor tentativa. Às vezes não é possível, mas na maior parte das vezes consegue sim. A cultura e as questões contemporâneas. Nos serviços de intenso contato pessoal, os colaboradores interagem diretamente com os nativos e países estrangeiros. Vamos colocar algumas situações que sejam mais ou menos assim. Por exemplo, questões que sejam relacionadas a advogados, questões que sejam relacionadas a engenheiros, em pessoas que estão fazendo a gestão diretamente. Quando você pega e coloca essas pessoas no mesmo ambiente ali, para interagir, digamos, para realmente trabalhar umas com as outras, elas vão ter um contato direto. Existem situações, uma empresa aqui, digamos, no Brasil, que ela pode terceirizar o TI dela para a Índia ou para qualquer outro país de desenvolvimento que consiga oferecer o mesmo serviço que aqui oferece, com um risco menor e menos burocracia. Mas quando você faz isso, digamos que é um pouco mais fácil ainda você conseguir fazer essa gestão, porque ela se torna uma forma mais objetiva. Você explica o que você quer e as pessoas com a gestão própria no local, que é um serviço prestado por uma própria empresa que está instalada em outro país, vai ter uma coordenação local que vai conseguir fornecer esses serviços de uma maneira que agrade a empresa que está os contratando. É diferente de uma empresa realmente se inserir para o país e absorver parte das pessoas que moram naquela região para trabalhar consigo. Esse choque cultural é muito mais intenso. Então, todos os funcionários, principalmente esses que têm um contato direto, que realmente acabam se mudando, viajando e tendo contato com outras pessoas, eles têm que estar preparados para agir conforme for necessário, realmente conseguindo respeitar, sendo pessoas mais polidas e conseguindo integrar e conseguir transpassar aquilo que a empresa, digamos, quer que eles façam, de uma maneira que não gere um desdobramento negativo com as pessoas daquela região. As diferenças culturais podem levar a equívocos no processo de intercâmbio. Então, questões até mesmo como religião, por exemplo, algumas religiões podem ter alguns costumes, podem considerar alguns costumes muito mais ofensivos, que nem tinha falado agora um exemplo, por exemplo, comer carne de porco. Existem países que isso aqui, não, teoricamente, não é tolerado de forma alguma, assim como carne bovina, ou outros tipos de costumes também, seja, por exemplo, maneiras como a pessoa se veste, e assim por diante. Então, esse choque inicial é importante que seja respeitado, e não de uma forma que a pessoa vai fazer uma apropriação cultural local e vai chegar totalmente caracterizada lá, descendo do avião, mas de uma maneira que você apresente o respeito, porque as pessoas que estão recebendo alguém de fora já estão, de certa forma, com a mente aberta, digamos, a receber essa pessoa. Isso na maior parte dos países. Tem países que, obviamente, não. Mas, então, ambas estão dispostas a conseguir encontrar o meio comum. Isso tem que ter tomado esse cuidado, as pessoas que estiverem fazendo esse meio de relação ali, para não gerar nenhum problema, e dessa forma já consigo adaptar os dois tipos de costumes ao mesmo tempo. Tem um perfeito equilíbrio. Peraí. Okay. Integração cultural. A internet enfatiza o papel da língua nas comunicações. Teoricamente, na verdade, o inglês se tornou a língua, digamos que seja, não a mais comum, se não me engano, as línguas são chinesas, o mandarim e o cantonês ainda são predominantes, assim, pelo menos uma fluência realmente quantificável, mas ainda assim, é importante você conseguir valorizar as culturas dependendo das pessoas, por mais que exista já uma cultura que seja global. A globalização promove a cultura comum e o consumo de produtos e serviços similares em todo o mundo. Por mais que tenham países que realmente façam um intervencionismo intenso para impedir que esse tipo de movimento se torne cada vez mais forte, isso é algo impossível de conter. Por isso que o conservadorismo em si, ele é um processo que exige muita intervenção do próprio Estado para conseguir manter a estrutura. Porque sempre a evolução, o interesse humano de ter coisas novas, essa busca constante do consumo, ele acaba sendo mais forte. As pessoas acabam desenvolvendo esse interesse e a própria, não só colocar aqui como marketing, mas tipo, o marketing em si, o próprio sistema funcional da internet, meio que empurra as pessoas para consumirem cada vez mais. Isso vai tomando espaço, por mais que as pessoas tenham culturas diferentes, a cultura comum, juntamente com empresas que decidem romper as barreiras entre países, vai se tornando cada vez mais forte, vai dominando e vai se espalhando. Então, isso aqui é bom porque gera várias oportunidades de trabalho e empregos diferentes, que muitas vezes no passado não existiam de uma maneira tão intensa e, consequentemente, digamos, cada vez está mais intensa. Então, por um lado, é ruim para as empresas locais, porque isso acaba um pouco, digamos, com as seguranças que elas teriam em trabalhar mais ou menos com posicionamento em acesso, aquilo que nós falamos na aula de ontem, que é a questão de uma empresa fornecer uma solução para uma região específica, para atender um público específico que tem uma demanda específica, você, quando acaba internacionalizando muitas empresas, você acaba diminuindo o poder que essas empresas vão ter em relação ao acesso.
porque muitas vezes, quando, por exemplo, faz uma empresa que promove educação naquela região, tipo cursos técnicos, e uma outra empresa maior, pode ser no próprio país ou de fora, faz cursos técnicos à distância por um preço menor e, digamos, com uma qualidade que realmente seja boa, que realmente o aluno consiga, digamos, sentir o prazer de estar estudando ali à distância. Então, quando você fornece, digamos, uma estrutura mais centralizada, mas, digamos, que ainda assim está pulverizada, você acaba prejudicando esses pequenos negócios locais. Só que é importante todo mundo entender que essa relação que existe no posicionamento baseado no acesso, ela tende a ser finita. Ela não é um tipo de posicionamento que tende a ser eterno. Muitas vezes a empresa pode ter uma segurança por um longo período de tempo, só que em algum momento, alguma empresa grande, algum conglomerado grande, pode decidir pegar e expandir no negócio de maneira que prejudique aquele negócio pequeno. Isso é uma tendência, isso não acontece agora, futuramente vai acontecer. A questão é só quanto tempo isso vai levar, certo? Então, só concluindo esse pontinho aqui, o jeito é não ver essas mudanças do sistema como algo ruim, porque elas são, digamos, uma força maior e a tendência delas a se intensificarem cada vez mais. Mas nada impede que todo mundo consiga encontrar maneiras de tirar proveito dessa situação. Cada momento que surge uma nova tecnologia, um novo tipo de modelo de alguma coisa, surgem novas vagas de emprego, novas, digamos, novas oportunidades para pessoas que consigam fazer essa integração, esse processo e tudo mais. Então, uma porta se fecha e outra se abre. O segredo é saber poder aproveitar todas as oportunidades e conseguir tirar o melhor proveito de cada situação, por mais até que muitas vezes ela represente algo negativo inicialmente. Diretrizes gerenciais para o sucesso intercultural. Os gestores devem aguçar a percepção cultural sem fazer prejuízo de valor e selecionar a interpretação mais razoável dos comportamentos estrangeiros. Isso aqui é basicamente respeito. Se você está invadindo uma cultura que seja diferente, respeite essa cultura. Tenta entender as maneiras que eles vivem e por que eles fazem cada coisa. Isso é importante até mesmo para você evoluir muitas vezes como pessoa, não necessariamente só para tipo, fazer negócio. Os gestores experientes desenvolvem habilidades interculturais, como tolerância, ambiguidade, percepção, valorização das relações pessoais e flexibilidade e adaptabilidade. Então, o importante é realmente desenvolver essas competências de maneira que você consiga lidar mais facilmente com pessoas que sejam diferentes e pensem de maneira diferente de você. Isso não vale somente, obviamente, para negócios internacionais. Esse respeito, essa capacidade de ouvir, de conversar e dialogar sem que as pessoas saiam brigando igual política na internet, é algo que é muito importante. Então, é extremamente necessário as pessoas desenvolverem essa capacidade de serem diplomáticas umas com as outras, tanto no negócio internacional quanto no negócio local mesmo. A inteligência cultural consiste na capacidade de atuar de modo eficaz em situações culturalmente diversas. Certo? Inteligência cultural é a palavra agora, digamos, dessa aula. Agora eu vou falar de um assunto também que é divertido. O que é risco país? O risco país refere-se à exposição à chance de prejuízo ou efeitos adversos sobre as operações e a lucratividade de uma empresa causados por desdobramentos políticos, legais e econômicos em um país estrangeiro. O risco país, então, eu vou definir aqui apenas como indicador, mas ele é bem maior que isso, bem mais abrangente, seria todo o risco que a empresa está correndo a partir do momento de fazer um investimento num lugar que, por mais que ela tenha um certo nível, digamos, de garantia e preparação ali para conseguir entrar naquele país, ainda assim esse risco pode continuar existindo e ser bem intenso. Daqui a pouco nós já vamos escrever um pouquinho dos riscos, quais modelos existem. Desdobramentos adversos do sistema político e legal aumentam o risco país. Isso aqui é fácil de ser visto em qualquer período de eleição, principalmente num país que nem o Brasil. O nosso país, ele está constantemente fadado a um cenário de incerteza, porque a cada eleição que a gente passa é cada vez mais bizarra as competições que existem lá dentro e pelas pessoas que aparecem para serem candidatas. Esse tipo de situação, quando você tem pessoas, por exemplo, com alinhamentos completamente distintos, são pessoas que têm posições políticas completamente diferentes e pessoas que farão, digamos, intervencionismos diferentes nas empresas, em maneiras, digamos, como as empresas podem realmente desenvolver seu capital, seja com taxação diferente, seja, digamos, com impostos diferentes, ou qualquer outro tipo de intervencionismo que o Estado possa fazer para incentivar algumas áreas e incentivar as outras. Isso cria um período de grande incerteza. Se no caso um país, por exemplo, que nem os Estados Unidos tem 2 candidatos, normalmente eles têm polarização bem oposta. Não que no Brasil seria muito diferente disso, porque normalmente é difícil ter uma eleição que fale, não, temos 4 pessoas e as 4 têm chances iguais de ganhar. Normalmente vai estar polarizado em 2, que vão ter posicionamentos bem distintos um do outro. Mas em países que nem os Estados Unidos, onde quem vota para eleger o presidente não são
as pessoas, e sim, é uma eleição indireta pelos políticos, mais ou menos, mas seria como se fossem eleitos pelos deputados aqui. Esse tipo de eleição indireta dá uma estabilidade maior. De qualquer forma, exige um caos em volta disso. Só que ainda assim, por qualquer caminho que siga, ainda assim haverá um desenvolvimento grande. Isso em países quando os políticos têm visões completamente diferentes. É tipo a eleição que a gente tinha em qual ano? Isso foi em 2014, que tinha. Nossa, tinha bastante gente diferente. Tinha, eu nem me lembro direito, mas era o Aécio Neves, a Dilma, tinha o Levi Fidelix, tinha o pastor Everaldo, acho. Tinha aquele cara lá, Eduardo Jorge, acho, não me lembro. Mas enfim, você via uma gama de candidatos e cada um deles falava uma coisa completamente diferente e pensava de uma forma completamente diferente. Qualquer um desses que ganhasse ia ser um cenário completamente imprevisível, principalmente se não fosse os dois os polarizados que estavam na frente das pesquisas. Então, essa incerteza prejudica muito os negócios. Você não sabe se, por exemplo, quando você vai investir num país, esse país pode não, digamos, se voltar contra você e acabar favorecendo as empresas locais e te prejudicando como uma empresa estrangeira ali naquele local. Então é muito complicado. Em países que são mais estáveis, igual eu falei com a eleição indireta, fica mais fácil de você chegar e conseguir ver isso, porque existe uma interação maior, digamos, entre... Você consegue prever exatamente como que os políticos locais vão votar para eleger um presidente. É mais difícil fazer isso realmente no país, apesar de que as pesquisas no Brasil atualmente têm apresentado resultados positivos. Mas ainda assim, quando se divulga uma pesquisa, você acaba tendenciando um pouco as ações das pessoas. Mas quando se trata, por exemplo, de apenas dois partidos, e esses partidos vão votar, é fácil você considerar quem vai ganhar, vendo mais ou menos a proporção que está distribuída as pessoas entre os partidos naquele país. Lembrando, gente, qualquer coisa que queira apontar ou interromper, ou ter alguma dúvida, basta fazê-lo. Participantes do sistema político legal. Entre os participantes estão o governo, que existe no nível nacional, estadual e municipal. Isso é importante ressaltar que nem todo país tem essa divisão igual às nossas. Tem países, por exemplo, que podem ter realmente o país, pode estar dividido, por exemplo, em distritos, que não é uma divisão tão rara, e ter ali dentro também os municípios diretamente dentro dos distritos, sendo um pouquinho diferente dos estados, por uma questão de divisão. Às vezes pode ser feito em regiões, digamos, um pouco maiores, pode ter outras subdivisões também. Então, esse aqui é o modelo que nós conhecemos aqui na nossa região e dos países próximos, mas pode variar bastante até mesmo em países que não são tão distantes. A Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas caracterizam as organizações internacionais que influenciam os negócios internacionais. Nós vamos ter uma aula praticamente sobre essas duas questões aqui, sobre a Organização Mundial do Comércio e as Nações Unidas, mais lá para frente. Eu não sei se vai ser... que nós temos atualmente, acredito que mais essa aula, mas... não sei se a próxima já é revisão, mas aqui nós temos essa aula e mais uma antes da revisão. Então talvez isso acabe ficando para o segundo bimestre, mas nós vamos explorar bem essa questão aqui. Os grupos de interesse especiais servem aos interesses dos setores industriais específicos ao agrupamento de países, geralmente em busca de desenvolvimento econômico. Grupos de interesse especiais, a gente pode pegar e levantar eles como se fossem, vamos ver aqui, são entidades que são criadas muitas vezes para desenvolver algum tipo de indústria específica, para ajudar na regulamentação e participar daqueles negócios em si. Às vezes podem ser, por exemplo, alguns, eu ia falar conselhos de classe, mas mais ou menos essa mesma estrutura, que ajuda a regulamentar e ajudar de maneira intermediária aí na relação entre negócios específicos. Isso acontece, por exemplo, em áreas de engenharia, que vai ter uma empresa que vai ajudar, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a ONS, temos a ANEEL, que ajuda na parte de energia. Esses grupos, digamos assim, eles ajudam a regulamentar uma área específica e ajudam também a desenvolver ele. Algumas vezes podem intervir de uma maneira errada, outras vezes podem realmente ajudar por incentivo, seja por arrecadação ou distribuição de fundos para poder fomentar algumas áreas. Mas isso aqui também vai ter aulas específicas sobre esse ponto. Mas aqui a gente vai falar de alguns que são interessantes. Tipos de risco país produzidos pelo sistema político. Confiscação ou expropriação de ativos. Isso aconteceu com o Brasil, com a Petrobras, não me lembro em qual lugar, se foi na Bolívia ou se foi no Uruguai, mas enfim, no Uruguai não, foi na Bolívia ou foi na Venezuela. De ter uma estrutura lá da Petrobras e realmente ser confiscada, digamos, e apropriada pelo governo. Tipo de coisa acontece, por isso tem que ver corretamente onde vai fazer seus investimentos. É um risco que acaba ocorrendo. Imposições de embargos e sanções. Alguns países podem ter um nível de corrupção ainda superior ao do Brasil. Uma questão interessante é que o Brasil está de longe em ser o país mais corrupto que existe. Mas o Brasil em si é um dos países que mais divulga a própria corrupção. Então, por mais que exista ainda bastante corrupção, sabe que existem situações muito piores.
principalmente nessa relação, digamos, de alguns governos exigirem alguns tipos de bonificações para poder permitir que a empresa funcione corretamente. Isso acontece no Brasil, mas tem países que conseguem ser mais intenso. E um problema ainda maior seriam guerras, revoluções e terrorismo. Pense em você estar fazendo algum projeto de investimento em algum lugar que tem, digamos, guerras civis próximas, ou tem um cenário totalmente instável nessas questões, sejam por grupos diferentes que são polarizados às vezes por religiões, polarizados por ideais diferentes, grupos extremistas e terroristas. Esse tipo de país, ainda assim, muitas vezes é um mercado grande o suficiente para poder valer o risco de tentar adentrar fazendo investimento para conseguir participar daquele mundo. Mas, às vezes, o risco acaba sendo muito alto. Então, são situações complicadas, mas acabam acontecendo. Muitas vezes até por divergência política. Às vezes um candidato que um grupo mais extremista acaba ganhando alguma eleição, ou acaba tendo maior, digamos, participação no governo, e isso acaba gerando alguma revolta que pode acabar prejudicando os negócios de uma forma ou de outra. Principalmente porque às vezes o período ainda fica mais incerto, e isso acaba gerando alguns desdobramentos ali dentro que podem ser negativos, inclusive boicotes para a empresa. Tipos de risco país produzidos pelo sistema legal. Vou só ler esse trechinho aqui que vai ajudar a entender esses pontos. Os controles sobre as formas e práticas operacionais afetam as atividades empresariais de produção, marketing e distribuição. Leis de marketing e distribuição. Pensem, por exemplo, assim, que no Brasil a gente sabe, eu não me lembro exatamente de qual ano que isso começou a acontecer, mas tem uma forte, digamos, não diretriz, uma regulamentação forte indicando, por exemplo, publicidade infantil. Então, no começo, isso no Brasil, pelo menos, sei lá, na década de 90 ali, até meados acho que dos anos 2000, era tranquilo você ver muita propaganda na televisão aberta, especialmente direcionadas para crianças. Desde aqueles casos bizarros que você já deve ter visto em um lugar ou outro, daquela, eu acho que era uma tesourinha da Mônica que falava, eu tenho, você não, eu tenho, você não, e assim por diante. Esse marketing extremamente chato, mas alguns produtos, e algumas vezes, podem até deixar de existir por causa disso. Já pararam para pensar para onde foi parar os Tazos? Vocês devem conhecer os Tazos que eram vendidos em uma chips lá. Mas faz anos que eles não são feitos. Realmente faz muito tempo. Mas por que eles sumiram? Eles praticamente sumiram juntamente com a questão do aumento da regulamentação de publicidade infantil. Porque você não consegue convencer, por exemplo, uma mãe, um comercial que seja direcionado para ela, que querendo ou não, essa é a única publicidade infantil que é liberada no Brasil, quando você tenta convencer uma mãe do benefício de comprar aquilo para seus filhos. Então é um comercial que não é para uma criança, é um comercial para uma mãe. Você não consegue convencer para uma mãe que dar um taso é uma coisa legal para dar para seu filho, porque ele vai ficar perdendo aula lá, jogando bafo, ou qualquer forma, podendo engasgar com um pedacinho de plástico lá, que teoricamente não tem valor nenhum. Então, esse tipo de regulamentação, ela acaba atrapalhando o mercado, mas não necessariamente de uma forma que não seja benéfica para a sociedade em si. A publicidade infantil corre seus riscos e pode, principalmente porque crianças ainda não têm, digamos, um senso crítico formado a ponto de decidir o que realmente é algo valioso e que realmente pode ser útil na vida deles. Muitas vezes o marketing é muito mais fácil de convencer eles que uma coisa, que nem a caneta do Mickey ou da Minnie lá, era uma caneta que, digamos, que era uma caneta, não era uma tesoura, que essa tesoura, ela realmente é muito melhor, digamos, a criança acabava encontrando que aquela tesoura ia ser fantástica na vida dela, mas que não é só uma tesoura. E talvez até ainda seja ergonomicamente pior do que a tesoura comum. Só que ainda assim o comercial, de uma forma que não apresenta valores diretos do que aquilo pode fazer diferença na vida da criança, ele consegue convencer a criança a comprar. Então a publicidade infantil, ela tem algumas questões manipulativas que são muito mais intensas. Inclusive, por exemplo, os brinquedos brincando sozinhos, parecendo que são mágicos, são robôs que fazem muito mais coisas que eles realmente fazem. Então, cria essas regulamentações para poder defender esse público consumidor especificamente. Isso também existe na questão de publicidade. Até nós vamos falar isso mais na gestão de estratégia, o que realmente norteia, o que é possível, o que é ilegal, mas de maneira que não lese o consumidor. Muitas vezes a gente vê comerciais que demonstram coisas que não são valores reais. Então é complicado, digamos, permitir que as pessoas possam ser manipuladas para isso gerar mais dinheiro para alguma empresa. Muitas vezes isso acaba prejudicando mais do que realmente ajudando. Então, acaba sendo necessário. Restrição à transferência de lucro de volta ao país de origem. Isso aqui é uma questão interessante. Dá para fazer um paralelo também com a taxação de riqueza, que é uma discussão muito polêmica que acontece diretamente no Brasil.
Mas acontece muito em alguns países pegar e criar algumas barreiras ou criar uma forte taxação em cima de dinheiro que está sendo transferido de volta de uma filial para sua empresa matriz, por exemplo. E vem uma ideia mais ou menos de tentar fazer que a empresa investir cada vez mais no local e evitar realmente expropriar esse dinheiro. Então, é extremamente importante, antes de fazer o investimento, estudar a possibilidade de aqui se intensificar e ver atualmente já como é naquele país. Países que, consequentemente, querem trazer mais empresas, querem conseguir trazer esse capital e querem atrair, por exemplo, mais empresas para utilizar a mão de obra local, porque ela pode oferecer alguma vantagem diferente, alguma coisa assim, eles vão flexibilizar muito essas questões. Seja na maneira de como o dinheiro, digamos, volta para o país de origem, seja na maneira ali de, por exemplo, facilitar até questões como propriedade intelectual, isso é uma coisa que a gente já vai falar daqui a pouco, mas esses caminhos, digamos, são criados para facilitar como que a empresa vai conseguir, digamos, se desenvolver ali dentro sem ter esse medo de realmente estar entrando, mas depois não conseguir sair, tipo uma armadilha de passarinho ou algo do gênero. Leis ambientais para combater práticas abusivas contra o meio ambiente. Essas três coisas aqui, digamos assim, é fácil entender o valor do porquê uma nação faria um intervencionismo para tentar implementar elas. Você quer, digamos, proteger de certa forma sua população, você quer pegar e quer, digamos, manter o dinheiro daquela população aqui, no país, no caso, onde está sendo feita aquelas vendas, e você quer proteger o meio ambiente. É fácil de ver isso aqui. Só que do mesmo jeito também é fácil alguns países pegarem e flexibilizarem demais essas questões para permitir que os negócios realmente se desenvolvam naquele lugar e traga mais empresas para poder circular mais a economia. Mas isso aqui acaba sendo danoso. Então, acredito que a única maneira disso aqui ser viável é realmente tendo um estudo de uma maneira que você consiga planejar e utilizar esses tipos de ações por um curto período de tempo e uma maneira de como vai se recuperar delas depois. Porque é muito comum ver casos na China, por exemplo, de algumas doenças ou alergias que acabam se tornando cada vez mais intensas, seja por poluição ou outras vezes, inclusive pelo, digamos, usar o Japão como exemplo, em questões relacionadas ao suicídio, que acaba sendo muito mais frequente do que em outros países. Então, às vezes, você ter uma cultura, digamos, que seja muito mais voltada para satisfazer as necessidades da indústria do que a população em si, acaba tendo alguns desdobramentos negativos que muitas vezes só vão ser vistos a longo prazo. E quando você abre uma torneira para começar a entrar dinheiro num país, fica cada vez mais difícil de você conseguir fechar ela. Isso é muito fácil de ver no nosso país, porque a gente tem um bando de deputados lá que vira e mexe acabam criando alguma regulamentação bizarra, e isso acaba gerando alguns problemas, porque cada vez que você cria uma lei, um incentivo, você acaba criando uma indústria voltada para aquilo. Então, a partir do momento, sei lá, que você decide proibir o canudinho de plástico, você prejudica uma empresa que fazia o canudinho de plástico, e ao mesmo tempo que você vai lá e cria novos negócios de canudinhos alternativos, seja de papel, de alumínio ou qualquer outra coisa. Mas a partir do que você vê que você, digamos, não deveria ter proibido o canudinho, e vai lá e revoga essa lei e passa, digamos, a liberar o canudinho de plástico, você está ferrando as empresas que você permitiu que elas existissem, que seriam os canudinhos alternativos. Então é muito complicado quando você intervém na economia, porque você desfazer aquilo que você fez é muito mais difícil do que fazer qualquer proibição ou qualquer incentivo que você queira fazer. Então, tudo que for feito, seja para intervir na economia, ou seja, para intervir tipo, no meio de vida das pessoas, tem que ser muito bem estudado e estudar todos os desdobramentos que aquilo pode ter. Porque às vezes ela acaba sendo um caminho sem volta. E a gente vê muito tipo de regulamentação. Às vezes, por exemplo, nos anos 90 tinha aquela. Era obrigatório terem nos seus carros um kit médico de primeiros socorros. Não era obrigatório a pessoa ter um curso de primeiros socorros, mas era obrigatório a pessoa ter um kit médico. E acho que, se não me engano, especificava especificamente o que tinha que ter dentro. Tinha que ter uma gase, um mercúrio da vida lá, uma tesourinha, umas coisinhas assim. Esparadrapo. E, tipo, foi obrigatório as pessoas terem isso. Quanto dinheiro não circulou numa indústria para vender isso aí? E pouco tempo depois, isso foi, digamos, revisto e não era mais necessário você utilizar isso aí. Isso pode ser estudado no trânsito, a gente vê vários exemplos, né? Seja o extintor do veículo também, seja aquele simulador da autoescola. Todas as questões, quando você cria uma nova regulamentação, você acaba incentivando um novo mercado. E depois, para você tirar isso aí, é grave. Tipo, uma autoescola, não me lembro quanto custa o simulador, mas era um valor que custava algumas dezenas de milhares de reais. Então, você, tipo, num ano você decide aprovar aquilo e fala que é obrigatório, e 2 anos depois você revê aquilo lá. Mas e a autoescola que investiu na estrutura para ter aquilo, é justo com ela? Não. Então você vai ter que fazer um processo longo para poder rever e modificar essas leis novamente.
Então isso é muito complicado, principalmente quando você flexibiliza demais a regulamentação ambiental, você brecha para muitas pessoas fazerem investimentos nesse caminho, e consequentemente, depois, quando você decidir reverter essa situação, provavelmente só vai tomar essa atitude quando for algo muito tarde. Todas essas empresas e essas pessoas já vão ter feito os investimentos, vão precisar de mais um período, de pelo menos uns 5 anos para se adaptar à nova realidade. Então, tudo que se faz no governo, ele acaba tendo desdobramento em longo prazo, o que muitas vezes não é analisado somente por um período de um mandato eleitoral. Então, isso aí gera muita coisa ruim, digamos assim. Então, o segredo disso aqui é estudar muito bem o país que se decide entrar e ver se aquilo lá é uma questão que realmente está fixa, é estável, e se você realmente pode confiar e se preparar para aquilo. Porque não adianta você fazer todo um planejamento, porque levar uma empresa para um outro país não é algo que você faz de uma hora para outra, assim, que nem decidir ir para a praia no fim de semana. Você vai fazer um planejamento muito maior. Então não adianta ter todo esse desempenho de recursos para poder chegar e ir para outro país e bater a cara lá e qualquer coisa da realidade que você planejou, do cenário que você planejou, não ser verdadeira e acabar prejudicando o negócio como um todo. Administração do risco país. O sucesso ativo requer desenvolvimento e a compreensão do contexto político e legal no exterior. Isso aqui, obviamente, é um estudo, uma tarefa de casa que tem que ser feita por quem realmente decide adentrar um novo país. Uma empresa deve examinar o ambiente e aderir ao modo irrestrito aos padrões éticos. De modo irrestrito aos padrões éticos. Então, a empresa, para poder atuar no país, teoricamente, ela tem que seguir o que ele realmente impõe para ela. As empresas devem operar um negócio de maneira que atenda ou supere as expectativas éticas, legais, comerciais e públicas dos acionistas. Então, além de você ter que atender os interesses próprios, digamos, do acionista majoritário da própria empresa e atender também as necessidades daquele local, os acionistas ainda têm que ser atendidos também. Então, a empresa também não pode mudar muito essa identidade para se adaptar em algum local. Querendo ou não, os acionistas são donos daquela proporção do investimento. Então, eles têm que ser satisfeitos também. Toda empresa deve buscar proteção por meio de contratos legais. Isso aqui garante um pouco mais de estabilidade para ela, mas a garantia digamos, que realmente esses contratos serão cumpridos depende muito do governo de cada país. Então é muito complicado essa relação e tem que ser muito bem estudado onde será feito esse investimento para ver se realmente vale a pena. E para ter isso, os negócios nacionais devem salvaguardar os direitos de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é uma área bem interessante. Consequentemente cara também, mas é algo que com certeza tem que tomar muito cuidado quando você vai ter qualquer empresa que um dia se planeja expandir. Por exemplo, cada país ou cada grupo de países, no máximo, vai ter um sistema para você conseguir proteger aquela propriedade intelectual, seja uma marca, seja um produto, seja um serviço. Dependendo de cada país, você consegue pegar e proteger coisas diferentes. O problema é que às vezes você vai registrar o teu produto aqui e vai existir muitos outros lugares, a maior parte deles, que não vai estar protegido. Você vai ter que pagar um depósito naquele país que você também deseja proteger. Seja a sua marca, seja seu produto, seja seu serviço e afins. Eu não sei se alguém de vocês aqui no grupo já fez tanto a proteção quanto uma marca, ou de um produto, algum serviço, ou um software, ou algo do gênero. Mas é um processo chatinho e demorado. Hoje em dia é bem mais rápido. Você vai pegar e depositar uma marca, pode sair em 6 meses. Coisa que no passado podia demorar um tempo maior que anos. Mas, ainda assim, é um processo, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, é fácil a gente ver rompimento de barreiras de propriedade intelectual, principalmente, por exemplo, em países como a China, que eles acabam detendo uma grande capacidade, digamos, produtiva ali, e acabam tendo acesso a segredos industriais de várias empresas diferentes. Então é muito comum ver produtos falsificados da China que ainda assim possuem uma excelente qualidade, e que, teoricamente, naquele país fazer essa cópia não é um crime, o que para você tira-se um pouco da garantia. É um processo muito chato fazer esse negócio de marca. Eu lembro que Uhum. quando eu fui fazer a patente da minha, meu Deus do céu. Primeiro que é um monte de empresa ligando, eles passam um valor, tipo, absurdo nisso, daí Uhum. depois, tipo, você negocia para, tipo, conseguir, às vezes, tipo, 20% do valor normal que Uhum. eles tinham passado mesmo, né? E esse Sim. negócio que você falou da China, eles ficam muito de olho também para questão para pegar, acabam pegando marca por exemplo, de empresas brasileiras ou de gente que eles fornecem, e eles pegam a marca e patenteiam depois quando ela já tem sucesso já. Aham. Isso eu não sei se tipo eu pego e critico eles por fazerem isso, ou se até eles merecem um elogio de certa forma, assim, por agir de uma maneira tão perspicaz. Mas é realmente um processo sofrível.
E eu não entendo, isso aqui é até um comentário à parte, como o NPI tem uma segurança tão frágil. Porque, tipo, teoricamente, eles não podem pegar e expor os seus dados pessoais, suas informações, seus contatos. Mas assim que você utiliza um e-mail para pegar e depositar uma marca, depositar uma patente, depositar qualquer coisa, você vai começar a receber um monte de e-mail de propaganda de lugares falando que você tem que pagar eles, fingindo ser o NPI, outras vezes empresas de consultoria te fornecendo um serviço falando que você vai perder a tua marca se não contratar eles, e o preço é sempre abusivo. E tipo, no Brasil, registrar uma marca, registrar um software, registrar uma patente não é caro. Por exemplo, uma marca, se você for uma pessoa física querendo registrar uma marca, ou se for um MEI, o valor, se não me engano, total, desde o depósito e tudo mais, vai ser uns R$ 450 por 10 anos. Isso é barato por muito tempo. Se for uma empresa comum, digamos microempresa ali, ela vai pagar provavelmente o dobro disso. Então vai para os R$ 1.000. Dependendo do porte da empresa, isso é quase nada. Então não é um processo caro. Mas as empresas de consultoria, às vezes, como pegando a pessoa, tentando, digamos, ver se ela está desentendida, eles jogam verde e cobram um valor absurdamente mais alto que isso. Digamos, se por mais que a empresa tem que pagar R$ 1.000, eles vão jogar lá que é necessário pagar uns 2, 3 mil para fazer, alegando que acompanhar o processo é difícil, qualquer coisa assim. Tudo bem que o layout do INPI é horrível. Tipo, acho que todos os layouts que eu já vi na vida é o menos instintivo. Para você saber, por exemplo, se sua marca foi aprovada ou não, meio que fica tipo um símbolo verdinho lá, escrito alguma coisa que realmente não é instintivo pra você saber que sua marca foi aprovada. Não diz lá, tipo, um Vzinho verde de aprovado escrito aprovado do lado. É um negócio lá, tipo, taxa paga, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual é o termo que utilizam, mas é um termo que é completamente, digamos, contraprodutivo. Você não consegue entender. Então, eles utilizam essa dificuldade de comunicação que o site tem para convencer as pessoas que elas têm que pegar e contratar consultoria para isso. E é comum ver bastante, digamos, empresas que prestam tipo de serviço. É só depositar uma marca lá que você vai ver várias, vai receber uma lista de e-mails lá de todas as empresas que um dia você pode contratar para fazer isso. Só que os sistemas em si, eles são feitos de maneira que qualquer pessoa consiga pegar e proteger suas marcas. Não é necessário um conhecimento técnico e legal muito abrangente para você conseguir pegar, registrar uma marca e realmente dar certo o processo. É tranquilo, e o próprio site já te dá tem acho que até uma apostila, se não me engano, mas o próprio site já te diz exatamente o que você tem que fazer e como se deve fazer. Oi, Jéssica, tudo bem? Esse negócio aí que eles ficam ligando atrás, eu lembro que lá na nossa floricultura, eles ficavam fazendo pressão, assim, falando que tinha o mesmo nome de loja que estava fazendo uma patente com o nome, com a marca e tudo mais, e a gente teria que pagar royalties para eles. Aham. É muito engraçado, porque, tipo, eles ligavam o tempo todo, assim, não, mas eles vão lá, eles vão registrar a marca e não sei o que, não sei o que, Uhum. e fazendo uma pressão psicológica em cima da gente sobre isso. Aham. Eles queriam que você pagasse o royalties para eles, intermediar, ou queria que vocês, digamos, pagassem para eles agilizar o processo e saírem na frente? Qual que era a Eles, ideia? eles queriam que a gente pagasse antes que o outro proprietário da marca. Para Aham. daí a gente não precisar pagar royalties para os outros. Daí eles faziam Uhum. uma pressão super psicológica, assim, tipo, falando: não, você sabe quanto você vai ter que pagar para os outros se eles registrarem antes e não sei o quê. É bem complicado. Sim, é horrível. Tipo, e eu acho que, por exemplo, sei lá, a pessoa foi presa por um crime, digamos, menos complexo, tipo roubo ou qualquer coisa assim, a pessoa acaba fazendo um sequestro relâmpago no presídio. Mas com certeza deve ter um departamento do presídio especificado lá para pessoas que querem fazer esse tipo de golpe, sabe? Só pode, porque é muito parecido, porque eles tentam assustar a pessoa. Oi? Aham, exatamente. É quase essa coisa do que Eu lembro aqueles. que o meu, eles Oi? fizeram a mesma coisa que a Jéssica, né? Uhum. Aí eles bem assim, porque às vezes porque o meu no caso é meu sobrenome, né? Eles, Aham. alguém pode pegar e tudo mais. Eu falei, meu amigo, por que raios a pessoa vai pegar o meu sobrenome pra Aham. poder, tipo assim, a não ser que eu tivesse, meu Deus do céu, batendo na Netshoes pra isso, né? Mas querendo ou não, Sim. como eu O azar conseguia danado, né? desenvolver. Pegaram o seu sobrenome para fazer outra marca. Sim.
Não, e tipo, a parte mais interessante é que eu digo, se vocês quiserem registrar novas marcas, ou o pessoal que não registrou ainda, um dia tiver interesse de conhecer isso, você teoricamente pode pegar e copiar uma marca na caruda, de acordo que não seja uma marca muito grande. Você para copiar uma McDonald's, você não vai poder fazer isso, claramente. Mas tipo, pegar uma marca local que seja protegida e aplicar ela para outra coisa. É fácil ver empresas que elas têm praticamente o mesmo nome, às vezes até logos parecidas, mas elas trabalham com negócios diferentes e elas têm, digamos, donos diferentes. Quando você vai proteger uma marca, você protege ela em classes específicas da NPI, que seriam as classes aplicações. Então, tipo, eu quero fazer essa marca para aplicar no armarinho. Eu quero fazer essa marca para aplicar no lugar que sirva comida. Então, tipo, essa marca vai estar protegida para a quantidade de classes que você pagar. E aquele valor que eu falei de R$ 450, R$ 900, é para uma classe. Se você quiser proteger a tua marca para não ser aplicada em negócio nenhum, então você quer ter, digamos, uma marca que vai ser uma loja de, sei lá, vamos pensar aqui, uma coisa, que nem ser uma panificadora realmente, e você não quer que a tua marca da panificadora, sei lá, que o nome vai ser Pão Perfeito, seja aplicado numa construtora, você vai ter que proteger uma classe relacionada com aquilo. Obviamente, se alguns casos forem muito absurdos, dificilmente alguém vai conseguir registrar o nome da construtora com o nome da panificadora, mas é possível a pessoa registrar, não seria ilegal, porque você protege o uso daquela marca numa aplicação específica. Então, dá sempre você ficar mais tranquilo, porque se você fizer uma busca no próprio NPI lá, porque o site é feio, não é instintivo, mas fazer busca até que não é tão difícil. E você buscar o nome da tua marca e não tiver ninguém com a mesma marca, ou se tiver um nome parecido, podendo mudar algumas letras e tal, vai ser uma aplicação totalmente distinta, pode registrar na fé, que qualquer coisa que alguém te falar ali não vai dar problema. Porque assim que alguma coisa é depositada lá para avaliação, essa mesma marca, no caso, esse mesmo produto e afins, ele já está protegido legalmente e quando alguém fizer uma busca, ele já vai estar lá. Então está registrado. Se você buscou e não tinha e registrou, é de vocês. Pode usar à vontade, só se vocês tentarem registrar McDonald's e fazer uma loja de fast food que não vai dar certo, tá? Mas se vocês pegarem algo que realmente não exista, uma aplicação nova ali, então vai com a fé. E não são todas as empresas que acabam registrando a marca mesmo, isso aí é um problema. Muitas empresas pequenas acabam desenvolvendo suas próprias marcas e não registram. Então, às vezes, o negócio pode dar muito mais certo do que ela imagina, e alguém pode chegar e comprar essa marca antes dela. Isso é muito comum acontecer, porque isso é um novo tipo de investimento, não é novo, né? Mas é uma coisa que, consequentemente, está cada vez mais em foco, que são as pessoas que investem comprando domínios e sites. Por exemplo, que nem eu falei no caso, Pão Perfeito. A pessoa não tem um panificador, mas ela sabe que o nome Pão Perfeito pode ser usado por alguém. Então ela vai lá e compra esse domínio Pão Perfeito. Então, tipo, se alguém quiser usar esse domínio, abrir essa loja e quiser fazer um site, vai ter que pagar para você, no caso, o valor para você poder doar esse domínio para ela, vender para ela. E até sites que realmente trabalham com isso, te vendendo, permitindo, digamos, intermediar ali em relação para você registrar um domínio, muitos deles já registraram uma penca de domínios. Então você vai ver, checar se um domínio está disponível, quando você for contratar eles, você vai ver que ele está um valor absurdamente mais caro, principalmente se for um nome que seja muito sugestivo, que nem Pão Perfeito. Mas é complicado. Então, tem muita gente que faz registros e tudo mais, mesmo sem precisar. Mas o próprio NPI tem um sistema de defesa para isso. Se você conseguir comprovar, por exemplo, que alguém que tem uma marca não faz uso dela nas áreas específicas que ela registrou, teoricamente ela pode perder essa propriedade intelectual. Então, existem alguns mecanismos para resguardar esses direitos. Mas se eles funcionam corretamente, eu não sei. Se você só chega lá e denuncia e realmente a pessoa perde, não tem certeza que seja assim, ou como funciona. Mas que lá deve existir um forte tipo de corrupção para vazar dados das pessoas, deve existir, porque não faz. Todo mundo que eu conheço, assim como vocês dois, que fizeram esse tipo de. Qualquer tipo de registro, receberam pelo menos um monte de e-mails. Isso se não receberam ligações também, que eu acredito que seja um marketing muito mais agressivo, e realmente isso aí é meio que um tom de ameaça. Porque você faz terrorismo psicológico na pessoa para a pessoa contratar seu serviço, sendo que ele é completamente desnecessário. Você, a partir do, é só ficar acompanhando uma vez por mês lá que não dá problema, porque, se não me engano, assim que você pega e ganha o direito daquela marca, realmente feita a avaliação e você tem direito a ela, você tem 60 dias para fazer o pagamento. Então, se você conferir uma vez por mês lá no NPI como que está o processo, já basta. E o próprio NPI tem um e-mail, né, com o domínio NPI, que ele avisa quando está aprovado, então quando receber esse e-mail, vai lá e checa. O problema é que também dá para receber muito mais e-mails de outras empresas falando que está aprovado, é só pagar para eles ali quinhentão, que eles vão terminar o processo para você. Propriedade intelectual é algo bem interessante e bem chato também. Nós vamos ter, acho que tem uma aula específica
mas é no segundo bimestre, que vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona isso entre países. Porque é possível você defender, digamos, você pegar e registrar uma marca com facilidade, você já detém ela em algum outro país. Então, se você já tem, por exemplo, uma marca na Europa e você quer registrar no Brasil, teoricamente o processo vai ser mais fácil e mais rápido e prioritário para você do que se fosse, digamos, você no Brasil tentando registrar a marca pela primeira vez. Porque a ideia é que a empresa já existe lá fora e ela tem um pouco mais de emergência em conseguir esse poder aqui no local também. Isso existe, essa relação entre vários países diferentes. A questão é, o ideal é planejar quanto a empresa realmente pode crescer e quanto a empresa vai pegar e planeja abranger de países e já fazer devidas proteções. Tem casos até bizarros, se for ver, acho que é na China mesmo, de carros falsificados. De tipo pegar, por exemplo, uma marca que seja mais consagrada, que nem a Toyota, colocar um nome muito parecido, tipo Toyota, sei lá, colocando um T a mais, e mudando o logo, só colocando uns riscos transversais, alguma coisinha assim, e teoricamente é o mesmo design de carro, o carro é praticamente idêntico. O carro talvez seja bom, ninguém está dizendo que por ser ali, ser uma cópia, ser um carro ruim, mas é muito na cara dura. No Brasil, assim, mesmo sendo um país que o pessoal bota pouca credibilidade no sistema legal dele, não tem casos tão bizarros quanto acontece na Ásia. Com certeza não. E, gente, esse é o último slide da aula de hoje. Só conferir aqui. É isso aí. Eu esqueci de colocar os contatos desse slide, mas enfim. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que gostariam de fazer? Algum apontamento, algum exemplo? Alguma vivência que gostariam de compartilhar? Estão acordados? Como vocês estão? Quarta-feira é um dia difícil, né? Tá acordada? Mas... Tá. É mais ou menos também, né? Sim. Ah, mas vocês estão quase acabando o curso. Agora realmente é uma fase mais difícil, mas passa. Tudo passa. Graças a Deus. Amém. Vocês têm aula na quinta-feira? Qual a disciplina de vocês na quinta? Aula a gente tem, só não sei qual que é a disciplina. Mas tem aula mesmo, então? Diz que tem, não sei. Então tá, né? Não, Você nunca tem. assistiu a aula na quinta-feira? Eu acho que sim, mas não tô recordada no momento. Ah, tudo bem. Tá todo mundo cansado, tá difícil esses dias. Não, na segunda a gente tem estágio, na terça e na quarta é com você. Acho que na quinta-feira é com o Ezequiel, eu Isso, acho. a Luísa acabou de mandar ali em mensagem avisando. Ezequiel. Mas também não sei o nome da matéria, porque eu fui ver no AVA, são uns 4 nomes junto. Matemática, não sei o que, de jornada de trabalho, eu não sei. Mas tem. Importante. Calma que é uma das últimas já. Tá quase acabando. E amanhã é quase sexta já. Segue a vida, né? Com certeza. Tudo passa. Bom, gente, eu acredito que seja isso. Gostaria de desejar a vocês um ótimo fim de semana. Um ótimo também restinho de semana, que já tem uma quinta e uma sexta-feira. Se cuidem. Lembre que qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar para o WhatsApp ou por e-mail. No caso, vocês já têm meus e-mails, já tem meu WhatsApp também, então tá aqui, não faz muita diferença. Então, gente, fico à disposição para vocês, qualquer dúvida que tenham. Habilitei o exercício lá, deixa eu só até conferir se ele está aqui, está funcional. Está aqui, está habilitado, então façam o exercício. Todos os exercícios que tenho feito para vocês são incrivelmente simples e tranquilos. É mais somente para prestar atenção ali e fixar alguns conteúdozinhos mais básicos. E se lembrem que eu posso pegar algumas questões e questionários e repetir na prova de vocês. A prova, estou tentando lembrar aqui, mas tipo, nós vamos ter mais a aula da semana que vem, e na semana seguinte, dessa disciplina, já vai ser a revisão. No caso, a disciplina de terças-feiras, essa disciplina vai ter mais uma aula ainda, porque o cronograma dela fica menos abalado para a semana de provas, porque a semana de provas, por qualquer questão, que eu não sei qual que é, ela vai começar numa quarta e acabar numa quarta. Então, nós vamos ter, digamos, daqui 2 semanas já a revisão dessa disciplina, e daqui 3 semanas a revisão da disciplina que temos gestão estratégica. Então, gente, por incrível que pareça, o trimestre está quase acabando já. Então, aproveitem para estudar. O TCC de vocês, eu sei que vai demorar um pouquinho, provavelmente mais uma semana para realmente se iniciar, mas vai dar tudo certo, gente. Força aí que o diploma sai. Amém, Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vou interromper aqui a gravação agora.